Bom dia, pode se assentar, seja bem-vindo à Igreja Luzeiro, você que está nos visitando, meu nome é João, sou pastor aqui na igreja, seja muito bem-vindo à nossa igreja e graças a Deus por você estar aqui, por nós estarmos aqui juntos nessa manhã. Aqui está o QR Code da mensagem com as nossas anotações do dia e tudo mais, e nós estamos falando de Jesus ser o centro, e essa é uma jornada de 6 semanas em cima da epístola, da carta de Paulo à igreja de Colossos, aos Colossenses, e já estamos aí na 3ª semana, chegando no meio, e na semana passada, tivemos um texto muito teológico, e por isso que nós fatiamos, assim, Colossenses tem só 4 capítulos, mas nós dividimos em 6 semanas, porque principalmente os 2 primeiros capítulos são muito densos em teologia mesmo, em quem Jesus é, e a aplicação disso é muito... É denso e é complicado mesmo a gente trazer isso, então nós temos que caminhar devagarzinho. Hoje, por exemplo, vão ser 10 versículos que eu fiquei a semana inteira pensando assim, como é que eu vou pregar isso tudo em um domingo? Então, na semana passada, nós trouxemos um dos maiores textos, um dos textos mais lindos sobre Jesus, sobre quem Jesus é como Deus. A gente fala que é um tratado cristocêntrico a respeito de Paulo, a respeito de Jesus, e falamos a respeito disso ali no final do capítulo 1, e como que isso se aplica em nossas vidas, que Jesus não é só uma forma de Deus, não é só um profeta, mas Jesus é Deus e Deus encarnado, e Ele é 100% homem, 100% Deus, Criador de todas as coisas. E hoje, nessa continuidade, nós vamos falar um pouquinho sobre a escravidão invisível. Como que nós podemos viver isso, ou o que seria uma escravidão invisível? Porque é muito fácil nós sermos enganados por coisas que prometem liberdade, mas que na verdade nos tornam escravos. Filosofias, religiosidade e religiões. E eu fiquei pensando muito essa semana sobre aquilo que me prendia, aquilo que podia prender a minha vida. Eu lembrei de 2 coisas. A primeira escravidão que eu tinha, e que todos vocês, se vocês são cristãos, já passaram por ela, é a escravidão do pecado, que é aquilo que acontece com você antes de você se converter. Então eu lembro que antes de eu aceitar Jesus, antes de Jesus vir e transformar minha vida, de eu nascer de novo, o Espírito Santo realmente me convencer do pecado, da justiça e do juízo, e me dar essa força para romper em relação aos meus desejos, eu era escravo de prazeres. Então eu buscava prazeres nas drogas, eu buscava prazeres no sexo, em mulheres, e tudo isso na minha juventude. Então era algo que, mesmo quando eu comecei a frequentar a igreja e caminhar com Jesus, era um lugar muito difícil de eu sair. E eu precisei realmente que Jesus viesse e me arrancasse daquilo e começasse a transformar a minha vida. Então eu era escravo dos meus próprios desejos. Só que aí eu me converto, Jesus vem, transforma a minha vida, Ele me converte, entra na minha vida, e eu me tornei escravo de uma outra coisa que talvez seja o principal problema da maioria de nós que estamos aqui, ou possa ter sido em algum momento na sua vida. Eu fui escravizado por falsos ensinos a respeito de Jesus, ou por ensinos, sofismas, que nos parecem que são de Jesus, mas não são. E eu lembro que o principal que me pegou foi a teologia da confissão positiva. O que é a teologia da confissão positiva? A teologia da confissão positiva é que se você declarar que aquilo é verdade, que aquilo vai dar certo, que Deus vai fazer aquilo, Ele vai fazer. Então você gera o que os falsos ensinos a respeito da teologia da confissão positiva falam, que você gera aquilo no mundo espiritual. Então você começa a falar e que Deus vai fazer, e aquilo vai acontecer porque você gerou algo no mundo espiritual. Então eu acordava e ficava ali declarando várias coisas a respeito da minha vida, a respeito do que eu queria que acontecesse, e Deus é muito misericordioso, claro, e Ele conhece o nosso coração, mas isso é um falso ensino. Porque no final da história isso não funciona, e você não tem base bíblica para isso. E Pedro, antes de entrar em Colossenses, na sua 2ª carta, que ele trabalha muito também sobre falsos ensinos, ele fala que o homem é escravo daquilo que o domina. Então, se existe algo na sua vida que você não consegue largar de jeito nenhum, você é escravo daquilo. Seja um desejo, seja um pecado, seja status, seja lá o que for.
E por isso que eu coloquei o título dessa mensagem como escravidão invisível. Porque não são correntes que nos prendem, mas são filosofias, são falsos ensinamentos. Às vezes somos presos por culpa, por vergonha de coisas que fizemos no passado, de situações que infelizmente aconteceram nas nossas vidas. Somos presos por acusações do pecado e achamos que somos presos naquele pecado e que aquele pecado vai sempre acontecer na nossa vida, porque o meu avô era assim, porque meu tio era assim, porque meu pai era assim, porque minha mãe era assim, e na minha casa também vai ser assim, e vai acontecer como se fosse uma maldição hereditária, não é verdade? Ou se não, são poderes destrutivos desse século que vivemos, como as redes sociais, que nos fala que a vida de todo mundo é uma vida que você acorda feliz e abre a janela automática. E aí você vem só seu pezinho saindo da cama, aí tem aquele café da manhã pronto e tudo lindo, e ninguém briga, né? Ninguém discute, e ninguém fica com o boleto atrasado, nada disso. E esse é um poder destrutivo das redes sociais, que também é um falso ensino que vem por meio da cultura, né? Não é uma sala de aula. Nós temos o que eu falei também como cultura familiar, ou cultura da nossa sociedade. Existem práticas na sua família, como existiam na minha família, que são contrárias à palavra de Deus, que são contrárias àquilo que Deus aprova, que Deus deseja, que Deus nos criou para sermos e vivermos. E essas coisas nos afastam de Deus. E uma das principais coisas que Paulo vai atacar aqui em Colossenses 2, e a gente dividiu isso na semana que vem, também tem a ver muito com isso, mas é a religiosidade que nos aprisiona. É você achar que atos exteriores vão te fazer ganhar a bênção. E a religiosidade, o foco da religiosidade, ela está no fazer em vez de ser. Então está na performance. Você fala para Deus, poxa Deus, olha o tanto que eu fiz. Olha o tanto que eu doei, o tanto que eu fiz para a igreja, o tanto que eu servi o meu próximo, o tanto que eu fiz pela minha família, o tanto que eu dei de dinheiro, e o tanto que eu fiz, e o tanto que eu faço. Aí eu lembro de Jesus falando para umas pessoas que fizeram um monte de coisas, expulsar demônio, e falou assim, mas eu nunca te conheci. Porque o principal ponto de Jesus para nós é quem nós somos nele. É um caráter transformado, é uma pessoa transformada. E a partir desse caráter transformado, dessa vida de Deus em mim e em você, nós servimos. E servimos com alegria. A ideia de hoje, então, é que liberdade verdadeira é você conhecer Jesus e andar com Ele. Eu creio que é isso que Paulo quer trazer para a gente, e vamos ler aqui no texto. Portanto, como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize por meio de filosofias inúteis e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, mas não em Cristo. Pois toda a plenitude da divindade habita corporalmente em Cristo, e vocês estão plenos nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade. Por ele, vocês também foram circuncidados, não como uma circuncisão feita por mãos humanas, mas como uma circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos por causa das transgressões e da incircuncisão da carne de vocês, Deus lhes deu a vida com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita da dívida que consistia em ordenanças e que era contra nós. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e depois de ter despojado poderes e as autoridades, humilhou-os publicamente quando triunfou sobre eles na cruz. Graças a Deus. Vamos lá. Essa aqui é a sua palavra, Senhor. Ela é viva, ela é eficaz, ela que nos ensina quem o Senhor é, quem nós somos, nos liberta e nos transforma. Que o seu Espírito fale conosco, nos encha do Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Então, Paulo está preso, mandando uma carta falando que a gente transborda em alegria. Ele manda uma carta para uma igreja de pessoas que ele não conhece, que não foi plantada por ele. E ele começa a discorrer sobre a pessoa de Jesus. O problema que existia aqui
É o mesmo problema que João, o apóstolo João, vai lidar também, tanto no Evangelho como nas suas 3 epístolas ali, que é o problema do gnosticismo, que é o problema de que a carne em si é má, né? O físico é mau, tudo de físico é ruim, e existe algo espiritual, que é o puro, que é o belo, e você recebe uma iluminação, essas coisas não andam juntas, mas ainda assim tinha uma mistura com a religiosidade judia, dos judeus ali, né? Existia então uma mistura de que eles precisavam se circuncidar, que eles precisavam seguir as leis dos judeus, então eles fizeram um sincretismo religioso absurdo ali em Colossos, Paulo manda essa carta falando assim, gente, a questão não é essa. Vocês foram ensinados de forma diferente, vocês precisam andar nisso. E como no capítulo 1 ele falou de Jesus dessa forma, aqui ele já fala assim, ó, da forma como vocês aprenderam, não é só aprender, vocês têm que viver essa fé. Vocês têm que ter uma fé encarnada, é uma parte prática que depois, quando nós passarmos para o capítulo 3, você vai ver de uma forma ainda mais clara. Então, a partir do momento que você recebeu Jesus, você tem que viver nele. Então, eu queria trazer para a gente primeiro quais são essas correntes invisíveis e como nós podemos nos libertar delas ou caminharmos de forma livre, né? Porque estão sempre voltando para tentar nos escravizar. Eu queria ir direto lá no verso 13, quando fala que nós estávamos mortos por causa das transgressões e da incircuncisão da carne de vocês. Então, são termos difíceis. E o primeiro ponto que eu trouxe, então, é o ponto de quando nós estamos sem Jesus, ou antes de conhecermos Jesus. Ele está falando que o pecado traz condenação para as nossas vidas. Qualquer pecado, ele nos afasta de Deus, como nós falamos na semana passada, ele nos deixa alienados, ou seja, nós não conseguimos entender quem Deus é, discernir quem Deus é, ver Deus. E aí ele fala esse termo, que é um termo difícil, né? Incircuncisão da carne, que nós vamos falar um pouquinho dele agora e vamos voltar dele lá na hora da solução. Mas é interessante porque se os gnósticos entendiam que a carne era má, então ele vai trazendo muita coisa sobre corpo da carne e situações como essa, mas a primeira coisa que eu queria trazer é que carne aqui que ele está falando é aquilo que te faz desejar o pecado. São os seus desejos pecaminosos. E a incircuncisão, porque a circuncisão em si, ela era um ato externo que demonstrava uma consagração interna. Nós vamos falar mais disso. Mas a incircuncisão, então, é você não ter resolvido isso. Então, quando nós estamos longe do Senhor, nós somos entregues aos nossos desejos pecaminosos, nós nem entendemos que aquilo é pecado, porque nós estamos alienados de Deus, incircuncisão da carne. Então, não existe cura a respeito disso, isso não está resolvido, isso não foi transformado, e mais para frente ele vai falar assim, do batismo, né? Vocês foram batizados, mas um batismo diferente, não é um batismo externo. O batismo externo é como se você não tivesse aceitado Jesus, se Jesus não morasse dentro de você, você viesse aqui na frente, a gente faz o batismo aqui na frente, para quem não sabe, aqui no culto, e você fosse batizado, viesse e fosse batizado, mas aquele batismo, ele não simboliza nada, por quê? Porque não existe uma realidade interior em você, você apenas tomou um banhozinho de água na frente da igreja. O que ele está trazendo é que não é de fora para dentro. O batismo externo, ele fala que você ainda continua em dívida com Deus, que você está ainda sendo consumido pelo poder de Satanás, pelas hostes, né, dele e por essas autoridades, e nós estamos então escravizados pelo pecado. Esse é o primeiro problema. Quando nós estamos longe de Jesus, quando nós não temos Jesus. E aí a gente fala assim, beleza, aceitei Jesus, está tudo certo, resolveu. Porque se você está em Cristo, você é nova criatura e você é livre. Sim, você é livre no sentido de você ter em você o Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus sendo revelada, mas você pode se escravizar novamente. Nós precisamos de tirar o Egito de dentro de nós. Aí no verso 8, ele fala, tenham cuidado, está vendo? Para que ninguém os escravize. Ele não está falando com pessoas que não conhecem Jesus. Ele não está trazendo essa realidade que cristãos entendem, que existe uma escravidão no pecado e que só Jesus salva. Não, ele está falando, olha, cuidado cristãos, porque podem te escravizar de novo por meio de filosofias inúteis e enganosas. E essa palavra escravizar, ela era usada para mostrar, para falar de um mercado de escravos, que essas pessoas elas eram sequestradas, né, dos seus lares, das suas cidades, e elas eram conduzidas para uma outra nação, ou para quem os conquistou, para serem usados como escravos, para servirem aquelas pessoas.
Então, escravizar é raptar, é desviar alguém da verdade, é colocar a pessoa na escravidão do erro, é ser levado como presa fácil por filosofias enganosas. Aí Paulo fala assim, cara, você foi resgatado por Jesus, você foi redimido, Ele pagou um preço pela sua vida, você foi liberto, para que você vai voltar para a escravidão? Então, acho que talvez o principal ponto para a gente hoje é cuidado para não se tornar cativo de falsas filosofias, porque isso vai te fazer um cristão miserável. Você tem tudo para viver a plenitude de Deus, você tem tudo para viver o melhor de Deus na sua vida, mas você vai ficar na miséria. E o problema de Colossos, como eu falei, ou dos colossenses, é que tinha esse cerimonialismo judeu, tinha lá o que nós falamos do gnosticismo, mas tinha também culto a anjos, que é o que nós vamos trabalhar semana que vem, e são erros que são ensinamentos não de Deus, mas do homem. Por isso que ele fala, fundamentados em tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo. A ideia de tradições humanas aqui é que elas vêm do imaginário do homem, não é uma revelação de Deus. Elas vêm de tradições. Elas vêm de formas como o homem foi se organizando e se entendendo e criando sua própria religião, sua própria forma de enxergar o espiritual. Isso não tem nada a ver com a revelação de Deus para nós. E os princípios elementares desse mundo, ele está falando assim dos ABCs do ser humano, da religiosidade do ser humano. Ou seja, isso não tem nada divino. Por isso que ele fala assim, mas não em Cristo. Existem ensinos, existem filosofias fora da igreja e dentro da igreja que não estão em acordo com o que Jesus ensinou e a partir do que ele ensinou com a doutrina dos apóstolos, com aquilo que ficou para a gente aqui no Novo Testamento e relendo aqui o Antigo Testamento. Nossa, João, mas como que eu posso me tornar escravo? E um dos nossos carecas favoritos, falecido, Tim Keller, ele falava que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Como assim? Nós temos essa tendência de criarmos ídolos. Nós temos essa tendência não de ficar fazendo uma imagem para você adorar, né? A maioria de nós não vai fazer isso, mas os nossos ídolos, eles são invisíveis. É a nossa posição social, é a conquista do poder. O nosso ídolo, às vezes, é o prazer. Né? Nós idolatramos ele, buscamos ele de toda forma para que nós sejamos completos, para que nós sejamos plenos. Nós buscamos em cima de prazer, seja na bebida, seja na droga, seja no sexo, seja lá como for. E também existem essas teologias ruins, que é, por exemplo, a teologia da prosperidade, que fala que se você der e você der mais, você vai receber mais, porque aquilo que você semeia, você colhe. Sim, o que você semeia, você colhe. Você deve semear com alegria, você deve dar e dar generosamente no reino de Deus. Para quem está ao seu lado, nós somos completamente a favor disso, porque isso é bíblico, mas tem uma distorção disso que fala que você controla Deus a partir do quanto você dá. Essa é a teologia da prosperidade, e que a sua plenitude em Cristo está enquanto você tem. Isso é uma teologia ruim. Tem a teologia do coach, que é do bem-estar emocional, que vai falar para você, cara, vem para Jesus, que você vai ficar sempre bem na alma. Você vai acordar sorrindo, lembra, né, da janelinha abrindo, os pezinhos saindo. E você vai se sentir bem com você mesmo o tempo inteiro. É uma distorção, porque em Cristo nós temos um transbordar de alegria. Em Cristo nós temos a plenitude, mas nós vamos sentir tristeza. Nós vamos ter dias bons, dias maus, nós vamos ficar muitas vezes com medo e levar esse medo para Jesus. Então essas são as respostas dos ídolos que nós criamos ou que nos ensinam. E a pior coisa de um ídolo é o seu resultado, porque os ídolos fazem promessas que eles não entregam. Você acha que o que você ganhar vai te deixar super feliz até você ver o próximo patamar de dinheiro. Você acha que conquistar aquela pessoa e ter uma noite de prazer, de sexo com aquela pessoa vai resolver até acabar aquela noite. E você precisar de uma outra noite, de um outro prazer, de um outro lugar, de uma outra forma de fazer aquilo. E por aí vai. Nós somos insaciáveis enquanto não encontramos com Cristo. Esses são os ídolos que nós fazemos. Paulo fala para Timóteo a respeito disso, ele fala, chegará um tempo em que não suportarão a sã doutrina. E a sã doutrina é exatamente essa doutrina correta de quem Jesus é. É isso que Paulo está falando para o pessoal de Colossos. Ao contrário, segundo os seus próprios desejos, ou seja, de acordo com o que você deseja,
é à la carte. É o que o João mais deseja lá no fundo pecaminoso do coração dele, é o que o Gabriel deseja lá no fundinho do coração pecaminoso dele, por aí vai. Juntarão para si mestres que lhes digam o que os seus ouvidos, coçando, desejam ouvir. Então, essa nossa tendência de fazer ídolos nos faz buscar pessoas que falam o que nós queremos ouvir. Sabe aquela pessoa que sempre se aconselha com aquela pessoa que vai passar a mão na cabeça dela, que vai falar que você está certo, que o outro está errado e que tudo mais? Nós somos assim. Nós temos essa tendência de fazermos isso, e o Instagram é terrível, o TikTok para isso, porque aí você começa a ver os coaches, a ver a teologia da prosperidade, a ouvir as filosofias malucas, a ouvir sobre essas coisas todas, e o algoritmo começa a te entregar, irmão. E vai te bombardeando de coisa ruim. Você vai ter que reensinar esse logaritmo seu. Mas o primeiro logaritmo que tem que mudar é aqui, ó. Na minha mente, na sua mente. É o que eu desejo ouvir, a minha concupiscência. A gente fala assim, tem gente que fala assim, aí você traz alguma realidade. Tipo, tem coisas que na palavra de Deus a gente tem algumas interpretações e tem coisas muito claras. Não é verdade? Aí você traz uma situação bem clara para a pessoa. A gente fala, por exemplo, condenação eterna. Tem gente que não consegue entender isso, né? Que tem gente que vai para o inferno, tem gente que vai para o céu. E que Jesus é o caminho. Aí fala assim, mas meu Deus não é assim. O meu Jesus não vai mandar ninguém para o inferno. Fala, tudo bem, é o seu Jesus, é a sua visão. Eu até respeito, você pode ter ela, tudo bem. Mas não é a visão da Bíblia e que o próprio Jesus falou. É o que Paulo está falando para Timóteo. É o seu desejo. Ah, mas eu não acredito em Deus dessa forma. Tudo bem. Mas se você se entende como cristão, a palavra de Deus que revela quem Deus é. E se está claro lá, nós temos que engolir, gente. Se está claro lá, nós podemos lutar com isso, ter dificuldade com isso, mas é assim que se vive para Cristo. Então nós temos que tomar cuidado para não cair nesses ensinos que vão nos escravizar novamente. Para não vivermos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E aí nós abrimos mão, né, de princípios claros da palavra de Deus por carências nossas. Carência de, às vezes, você está solteiro e quer ter alguém ao seu lado e você coloca o seu patamar de quem você deveria se aproximar abaixo daquilo que as Escrituras colocam para você, sob julgo desigual, essas coisas todas, porque você acha que curar a sua carência de ter um parceiro, seja sexual, ou seja os dois, né, para ter alguém que compartilhe a sua vida, isso vai ser a solução para a sua vida. Isso vai curar todas as suas carências. E aí o que você está fazendo? Você está colocando um relacionamento amoroso, que é importante, que o homem tem essa necessidade, a maioria dos homens e das mulheres vão ter essa necessidade, sim, mas você está colocando isso acima do próprio Deus e da verdade dele, e você nunca vai ser pleno nisso. É aquele emprego, é aquela vitória, é aquilo que eu preciso, ou seja, carências nossas, humanas, são filosofias que não vêm de Deus, que vêm do homem, são desejos. E aí ele continua, por ele, vocês também foram circuncidados, não em uma circuncisão feita por mãos humanas. Por ele quem? Por em Cristo, tá? Mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Tá vendo como é que esse texto ele é bem denso, tem muitas palavras muito teológicas, às vezes, que a gente não consegue entender, mas quando ele fala de circuncisão feita por mãos humanas, como eu falei bem no começo, o que ele está falando é da religiosidade externa. Porque a circuncisão, ela foi estipulada por Deus ali para Abraão, né? Em Gênesis 17, ela simboliza a aliança de Deus com o homem. A aliança de Deus com aquele povo, com aquela família, com aquela pessoa. Mas a circuncisão em si, ela não resolve nada. Vários outros povos se circuncidam e se circuncidavam naquela época. Mas a questão de fazer aquilo para Deus era um símbolo de algo que acontecia na vida daquela pessoa, de uma entrega dela para Deus. Tinha a ver com a aliança de Deus com aquela pessoa e daquela pessoa com Deus. Só circuncidar não tem nenhum valor espiritual. Por isso que ele fala que é feita por mão humana. Porque cortar um prepúcio, fazer outras marcas físicas, qualquer ser humano pode fazer. Mas aquilo que Jesus gera, só Ele consegue gerar. Não existe ato exterior
que transforme o interior. É preciso que você mude de dentro para fora. E isso, gente, mas isso é só em Jesus? Não, desde o Antigo Testamento, desde quando Deus foi mostrando e cobrava dele, sim, a circuncisão, isso já era uma realidade. A Bíblia fala de lábios circuncidados, a Bíblia fala de coração circuncidados, tudo no Antigo Testamento. Ou seja, dessa mudança de dentro para fora. Então, o que ele está falando para a gente ter cuidado? Tome cuidado com a escravidão do pecado. Tome cuidado para se você não entregou sua vida para Jesus, porque você está preso. Você está escravo de você mesmo. A escravidão da religiosidade, de falsos ensinamentos. Então, toma cuidado com isso. Então tá, mas qual que é o filtro? Qual que é a solução? Ou como que eu fico protegido? Qual que é a empresa de segurança para guardar esse imóvel que se chama eu? Qual que é a solução invisível? E aí ele vai trazer também Portanto, vamos voltar lá para o começo. Como vocês receberam Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Então ele traz algumas figuras que eu quero resumir no final, mas eu queria trazer para você, que a primeira delas é nascer de novo. Como vocês receberam Cristo. O primeiro ponto para que você saia da escravidão invisível é entregar a sua vida a Jesus. Você se reconhecer, ou reconhecer que você é pecador, que o seu pecado te afasta de Deus, e que você deseja o pecado, que você quer o pecado, que você precisa de Jesus, e só Jesus consegue te salvar. E aí sim, a conversão vai desembocar na obediência, e não o contrário. Eu vou começar a obedecer, vou arrumar minha vida, aí eu vou entregar minha vida para Jesus. Não, entrega a sua vida para Jesus, que aí a partir daí você vai conseguir ser transformado. Vai ter a sua vida mudada. Por isso que lá no Antigo Testamento Deus falava assim, eu vou escrever a lei no seu coração. Escrever a lei no seu coração é a sua conversão, é o Espírito Santo vindo habitar em você. Mas eu já aceitei Jesus, será que eu sou salvo? Se não existe submissão aos caminhos de Jesus, continue a viver nele. Se você não deseja os caminhos de Jesus no sentido de se incomodar com a sua vida pecaminosa, se incomodar com os seus maus caminhos, cuidado, que talvez você não tenha sido salvo. Cuidado. A Bíblia fala, por exemplo, ali em 2 Timóteo também, de Demas. Paulo fala assim, Demas amou o mundo e abandonou a fé. Ou seja, Demas não tinha sido salvo. Ele estava indo numa religiosidade. Nós temos Judas, que traiu Jesus. Nós temos Ananias e Safira, que é um casal que vendeu uma terra e veio mentindo a respeito do valor e tudo mais, e Deus faz uma coisa assim que é muito única no Novo Testamento, que por causa da mentira deles, os dois batem a bota, vão dessa para pior, porque eles mentiram para o Espírito Santo de Deus. Pessoas não salvas, ou seja, primeiro ponto, nasça de novo. Segundo ponto, você continuar a viver nele, ou você continuar a caminhar nele, tem a ver com esse sentido que a Bíblia traz para a vida cristã, que é um sentido de peregrino. Nós estamos peregrinando para encontrar com Jesus, ou para Jesus vir até nós, para vivermos a nossa verdadeira casa. Então existe uma disposição em cada um de nós de ouvirmos a voz de Jesus e de obedecê-la, de andarmos nessa novidade de vida. A gente estava conversando muito esses dias, eu conversando com uma prima minha a respeito de mudanças que estão acontecendo ali, na minha família e tudo mais, como um todo, família de uma forma mais ampla, e a gente conversando, e eu falei assim, a gente tem que ouvir Deus, porque a gente tem que entender o que Deus está fazendo no nosso meio. Ela João, é verdade. Nós precisamos de entender o que Deus está fazendo na nossa família. E às vezes a gente não entende, A Bíblia fala que aqueles que são convertidos, que vivem pelo Espírito, que andam com Jesus, eles são guiados por um vento que sopra, Que é o vento do Espírito. A Bíblia fala que nós somos ovelhas que ouvem a voz do Mestre e vão andando. Então não é o meu plano, é o plano de Deus. E às vezes aquilo que parece ruim, e por que parece ruim, gente? Porque a gente não quer mudar, não é verdade? A não ser que você tenha certeza que vai ser bom. A gente tem dificuldade com o novo, com a perda. E aí, essa insubmissão. Então, nós somos peregrinos, nós seguimos os passos do nosso mestre, mesmo morrendo de medo. E fala assim, se Jesus está me levando, é porque Jesus tem um caminho melhor para mim. Se Jesus está me chamando, eu vou fazer, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, conversão, peregrino, verso 7. Enraizados, olha isso, gente, tanto de coisa. Enraizados, edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Dá para fazer 10 cultos só nesse versículo.
Porque aqui tem mais 4 imagens. Falamos de 2. E essas 4 imagens, elas estão na Bíblia toda, é tão lindo. São imagens da igreja, são imagens da nossa vida, e são imagens que vão nos mostrar o que é caminhar com Jesus, o que é o discipulado de Jesus, como que nós nos mantemos firmes em Jesus, como que nós fugimos dessas cadeias ou dessa escravidão invisível. E a primeira dela é enraizados. Então ele traz uma visão orgânica, uma visão de árvore que existe na Bíblia. E enraizados fala primeiro da estabilidade que nós temos por meio da raiz. Árvores frondosas e gigantes, né? Eu já tive o privilégio de ir no parque ali na Califórnia, ou perto da Califórnia, né? Das sequoias gigantes, que são as maiores árvores do mundo. Você se sente o Peter Pan lá, de tão grandes, então você passa de carro debaixo da árvore. E, sim, com muito espaço. Aí você pensa, como que isso está em pé? É a raiz. Então ele fala que para que eu possa ficar estável na minha fé, eu preciso de ter a minha raiz em Jesus, em quem Ele é de verdade. Porque senão eu vou ser como Jesus falou no final do Sermão da Montanha, aquela pessoa que coloca sua casa sobre a areia, e qualquer vento de doutrina, qualquer novo ensinamento, qualquer nova revelação, qualquer coisa nova vai me tirar desse caminho, qualquer nova filosofia. E aí nos leva embora, nos tira de perto de Jesus. Nós temos essa estabilidade. Mas a raiz, ela não dá só estabilidade. Principalmente o que ela dá é alimento. E alimento sólido. A Bíblia fala que nós temos que ser como árvores plantadas ao redor, né, à beira de ribeiros de água, que dá fruto a tempo e fora de tempo. Então, a partir do momento que você está se alimentando de Jesus, que a sua raiz está puxando dessa água boa, saudável, dessa sã doutrina de Jesus, você é fortalecido e sustentado nele pela palavra dele, você fica saudável, forte, e você rejeita esses falsos ensinamentos, e você consegue, pela força de Jesus, e não pela sua força. Eu lembro direitinho, quando eu já tinha discernido que eu vivia no pecado, e nesse tempo entre aceitar Jesus e se firmar, sabe? Que para mim foram 4 anos, de 99 a 2003. Eu sabia que era errado, mas eu não conseguia, porque eu não tinha esse sustento dentro de mim. Eu tinha o Espírito, mas eu não tinha essa revelação, essa força dentro de mim. E a partir do momento que eu comecei a me alimentar em Jesus, Ele começou a me dar forças para largar o pecado, que me prendia, que me consumia, que me afastava dEle. Então, é a raiz. E é interessante ser árvore, porque é um crescimento orgânico, gente. Você não aceita Jesus e fica firme, dá tudo certo de uma hora para outra. É todo dia. Todo dia um pouquinho mais de Jesus. Todo dia a árvore tem que ir lá e buscar os seus insumos na raiz, na terra, né? Ou em Cristo, como nós temos que fazer. Todo dia. Tem mais espaço para você crescer, tem mais alimento para você ter em Cristo. Você pode ficar lendo a Bíblia todo ano, como a gente tem lido todo ano e lê todo ano, e vai ser sempre alimento sólido, vai ser sempre algo novo para a sua vida, vai sempre fortalecer a sua fé. O Evangelho em si, que é a morte e a ressurreição de Cristo, que é onde ele termina essa parte, ele é suficiente para nos manter firmes nessa caminhada e nessa peregrinação. Então lembra que vem com tempo e com boa alimentação. Em casa nós estamos mudando a nossa alimentação. Então você está vendo que eu e a Bela estamos mais magrinhos, que o Joãozinho está mais magrinho, todo mundo lá em casa está mais magrinho. Por quê? Porque nós mudamos a nossa dieta, mudamos o nosso cardápio. Não mudamos muito da nossa forma de fazer atividades físicas, mas o que nós consumimos tem dado mais saúde para o nosso corpo, tem queimado aquilo que estava sobrando, aquele tecido adiposo. Só que espiritualmente você precisa fazer isso. Além disso, nós somos edificados. E aí ele traz a figura do edifício. O edifício é construído. Se você for lá em 1 Pedro, no capítulo 2, um dos capítulos que eu mais gosto da Bíblia, ele fala que nós somos como uma casa espiritual que é feita olhando para a pedra angular que é Jesus. Então, quem constrói sabe que você tem um lugar que é o centro, que é o lugar que é de onde todas as coisas vão ser miradas para que nada fique torto, para que nada saia do prumo, saia do eixo, e nós construímos a nossa vida olhando para Jesus. Se você começar a olhar para o lugar errado, a sua casa vai ficar torta, a sua espiritualidade vai ficar torta. Você vai construindo a sua vida em cima da pedra angular, da rocha da nossa salvação, Jesus Cristo. Nós olhamos para Ele e caminhamos para Ele, porque Ele nos sustenta.
nessa vida. Só que ele fala que nós somos como pedras vivas nessa edificação, lá em 1 Pedro capítulo 2. E pedras vivas mostra que cada um de nós faz parte dessa casa espiritual. Então você precisa de estar afirmado em Jesus, buscando Jesus, mas nós precisamos uns dos outros. Você precisa estar coladinho com outros irmãos. Você precisa de gente orando com você. Você precisa de gente se relacionando com você na sua intimidade. Você precisa de um pequeno grupo para que você possa compartilhar a sua vida, aprender mais de Cristo e andar no Senhor e estar perto disso, porque essas pessoas vão te trazer para mais perto de Deus, vão te firmar com Deus, vão falar assim, essa filosofia não está muito legal não. Não é bem assim que a palavra fala não. Olha, cuidado com isso, com aquilo. Então nós temos essa comunhão, esses relacionamentos dentro da igreja que nos protegem, nos guardam. E o edifício também, assim como nós falamos da árvore, o edifício em si, ele é inabalável. O edifício, ele é feito para aguentar carga, o edifício, ele é feito para aguentar chuva, para aguentar trovão, para aguentar vento. Então, quando nós somos edificados em Cristo, nós ficamos firmes, independente do vento que está soprando lá fora. E você que é crente há muito tempo, às vezes há mais tempo do que eu, você já viu o tanto de modinha que já existiu nas igrejas. E aí, encontro com Deus, graças a Deus pelo encontro com Deus. Legendários, graças a Deus pelos legendários. Mas o legendário não salva ninguém. O legendário número 1 que salva as pessoas. Ele continua sendo o mesmo. Está sendo uma bênção. As igrejas que têm os legendários falam que nunca viram tantos homens orando juntos ao mesmo tempo. Mas não é o movimento em si, é a igreja, é Jesus. E que bom, e que venham mais, mas a gente tem que saber para onde que a gente vai olhar. A gente não vai idolatrar o movimento. A gente vai idolatrar o Deus do movimento. Aquele que faz novas todas as coisas. E ele fala, firmados na fé como foram ensinados. Aqui é a figura da escola. Que não tem jeito. Você está lá firmado, raiz em Jesus, olhando para Jesus, construindo sua vida em Jesus, mas eu e você precisamos aprender de Jesus todos os dias. Nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus. Você tem que ler a Bíblia, irmão. Nem que seja igual o Joãozinho, meu filho, faz. O Joãozinho, ele pegou, arrumou um devocional de advento e colocou eu e a Bela no grupo, lá no YouVersion, né, que é onde tem as nossas notas, e falou assim, papai e mamãe, vamos fazer um devocional juntos. Eu falei assim, amém. Esse devocional tem 3 versículos, um versículo, eu falei, poxa, que bênção, meu filho de 10 anos me chamando para fazer devocional. É ou não é verdade? Eu e a Bela ficamos emocionados com isso e glorificando a Deus, transbordando de alegria. Mas nós precisamos de aprender. É um versículo que você dá conta? Lê um versículo, mas deixa ele falar com você. É um tempinho, é 5 minutos de oração no carro, é aquele louvorzinho que você coloca, até ora em línguas, sabe? Mas coloca a sua vida diante do Senhor, que se você se afastar da palavra de Deus, meu irmão, não tem jeito. É uma figura pedagógica, que nós precisamos de aprender com Cristo, aprender uns com os outros. Sugere que a vida cristã é uma escola, que nós aprendemos por meio do sofrimento. Aprendemos de várias formas, mas nós precisamos aprender a palavra de Deus e aplicar a palavra de Deus em nossas vidas, independente de quanto tempo você tem de cristão, independente de quantas vezes você já leu a Bíblia. E a última figura é transbordando em gratidão. Ele traz essa figura do rio, de um rio que transborda. E transbordar, é interessante, gente, lembra, Paulo está preso. Esse povo está sendo enganado. E transbordar em gratidão é porque esse rio, e não sei se você sabe, mas rio é silencioso. E as águas de Deus vão silenciosamente ao longo do seu dia, após dia, nutrindo as suas raízes, nutrindo a sua vida. Você vai olhando para Jesus, você vai se consagrando a Ele, você vai frequentando o culto, você vai tendo comunhão com os irmãos no pequeno grupo, você vai andando silenciosamente, parece que não tem nada acontecendo, parece que virou mais um ritual religioso da sua vida. Mas na hora que você olha para trás, você fala, uau, Deus transformou a minha vida. Ou acontecem algumas coisas que, independente do que está acontecendo, não tem como você não ter gratidão a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele fez. O mundo pode estar caindo, mas Jesus Cristo é sempre o mesmo. Você pode estar muito triste com o que a vida fez com você, com o que o inimigo fez, com o que a sua própria carnalidade fez. Mas na hora que você olha para Jesus, você transborda de gratidão, porque os rios de água viva dele vêm. Mas como que eu fico tão feliz assim? De onde vem essa gratidão? Por que isso acontece? Pois toda a plenitude da divindade habita corporalmente em Cristo. E ele fala corporalmente, gente, não é à toa. É por causa dos gnósticos. Quando os gnósticos falam que existe uma iluminação, que Jesus ele tinha só um Espírito de Deus, não tinha como ele morrer na cruz, porque a carne é ruim, ele está falando assim, não, a plenitude habitava nele corporalmente, na carne dele, no corpo dele.
Jesus é Deus em carne. Ele está falando assim, essa filosofia não desce, não é assim. Então, esses falsos mestres que distorciam a palavra de Deus, distorciam quem Jesus é, os ensinos de Jesus, ele fala assim, não, a plenitude de Deus habita, ou seja, ela faz casa, ela permanece, Jesus é o dono dessa casa, Jesus é Deus, ele não é só um inquilino que foi ali e foi embora, não, essa palavra, ela traz essa ideia. E a plenitude, ou seja, tudo que Deus é, habita em Cristo. E plenitude vem em relação ao que nesse texto? As filosofias o quê? Inúteis. Enquanto as filosofias, os ensinamentos aí que a gente vai vendo, essas coisas todas são inúteis a respeito da nossa espiritualidade, do nosso crescimento em Deus, da nossa satisfação em Deus, nós temos em Jesus, e em Jesus somente, a plenitude do conhecimento, da alegria e do transbordar de Deus. E ele vai trazendo isso, ele não fala só que está nele, ele fala assim, vocês estão plenos nele. Olha que louco. Vocês estão plenos nele. Tudo que nós precisamos já está em Jesus e já está disponível. Poder e autoridade. Ele é o cabeça de todo poder e autoridade, mas você é o corpo daquele que tem todo o poder e autoridade. E o Espírito dele habita em mim, habita em você. Está tudo disponível para mim e para você. Dado que toda a plenitude da essência de Deus está concentrada em Cristo, não existe nada que justifique nenhuma necessidade de buscar em outro lugar ajuda. Salvação ou perfeição espiritual. Em Cristo nós possuímos a fonte da qual flui a corrente das bênçãos que podem satisfazer qualquer necessidade que tenhamos, seja nesta vida, seja na vindoura. Seja hoje, seja na eternidade, a resposta é Jesus. Eu sempre falo isso, mas vou falar de novo. Nunca aceite Jesus mais alguma coisa. Nunca aceite Jesus mais primícias para o apóstolo. Nunca aceite Jesus mais marcas, circuncisão. Ninguém vai se circuncidar aqui. Engraçado que eu vi até o Gustavo Bessa falando disso esses dias aí, numa das palavras dele. Mas é isso mesmo, ninguém vai se circuncidar assim por passeio espiritual. Mas às vezes você vai começar a fazer vários sacrifícios para que Deus olhe para você, para que isso aconteça. Não é Jesus mais sal grosso. Não é Jesus mais confessar os pecados do seu pai, do seu avô, do seu tataravô, para você quebrar aquela maldição hereditária que aconteceu, que nananã, porque o sangue de Jesus é ralo, como diz minha mãe, né? Que ele não é ralo. E é ralo, aí você precisa de fazer um monte de coisa para você ter a plenitude daquilo que ele tem para você, a liberdade que ele tem para você. Não. Se você está em Cristo, tudo se fez novo e você é livre. Você não precisa sair confessando os pecados, você tem que confessar os seus pecados. E se libertar disso e começar a viver isso. Não é a oferta especial que você vai dar no altar, que vai consagrar a sua vida e vai tirar o devorador e sua empresa vai prosperar. Não é essa oferta do altar. É Jesus. Não é a batalha espiritual, sabe? Quando o Bolsonaro perdeu, né, tinha muita gente aí que orou por isso, e é uma bênção orar por isso mesmo, por qualquer um que você estiver votando, você tem que orar por essa pessoa, e quem ganhou, você tem que orar por eles, que a Bíblia manda. Mas o pessoal falou que o Bolsonaro perdeu porque eles não souberam batalhar espiritualmente por isso. Olha o tamanho da bobagem que o povo chega a falar, por causa de uma idolatria política. Ou porque Jesus não é suficiente. Jesus não está sentado no trono e é dono de todas as coisas, e ele coloca quem ele quiser, e se ele não quisesse, não tinha acontecido. Não. Não. A batalha espiritual, gente, ela é extremamente danosa também. Porque você tem que ficar lá, remoendo e fazendo e tal, que não sei o quê. Meu irmão, você está em Cristo, vai para cima. Se ficou endemoniado é porque Jesus não estava. Você está entendendo? Por ele, vocês também foram circuncidados. Não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Está vendo como é que ele separa corpo físico de carne, desejos pecaminosos? Circuncidado, gente, lembrando. Então, a circuncisão tinha que ser uma marca externa de uma consagração interna, tá? Então, a gente tem a circuncisão do coração, a circuncisão dos lábios, lá no Antigo Testamento, e despojar do corpo da carne quer dizer que o fato de você fazer aquela operação não resolvia o seu problema espiritual.
Aquilo não te capacitava para vencer o pecado. Atos externos não vão te capacitar para vencer o pecado se você não tiver recebido a circuncisão de Cristo. E a circuncisão de Cristo, ela é engraçada, porque ela não vai punir o seu corpo. Ele recebeu a punição no corpo dele. Ele recebeu sobre ele. Aí, a partir desse momento, a nossa hostilidade contra Deus, a nossa insubmissão a Deus, ela começa a ser trabalhada e transformada dentro de nós, e ele vai falar assim, isso é representado pelo batismo, por isso que ele continua. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então o batismo, o que o batismo simboliza? Simboliza que você morreu para aquele velho homem, morreu para os seus pecados, morreu para você mesmo e você renasceu para Deus. E você se batiza porque aquilo já aconteceu em você. A plenitude de Deus já está em você. Você está sepultado no batismo justamente porque você recebeu, por meio do pagamento da dívida de Jesus na cruz, você recebeu o perdão definitivo, não tem que fazer mais nada dos seus pecados. Foi cancelada a dívida. E aí ele fala, quando vocês estavam mortos por causa das transgressões e da incircuncisão da carne, tá vendo? Os seus erros e a incircuncisão da carne, os seus desejos malucos de vocês, Deus lhes deu a vida com Cristo. Quando nós ainda éramos pecadores, Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. E aí você tem a disposição. Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita da dívida. Então é como se a pessoa devesse o outro e tivesse aqui uma lista da escrita da dívida. Ó, o João fez isso errado, fez isso errado, fez isso errado, fez isso errado, me deve tanto, me deve tanto, me deve tanto. Está lá escrito. Que consistia em ordenanças e que era contra nós. Então, nós éramos inimigos de Deus, foi falado isso na semana passada, do capítulo 1. Ele a removeu pregando-a na cruz. Por que ele fala isso? Porque naquela época, quando a dívida de alguém era cancelada, a pessoa pegava esse papel e pregava ela com cravo num lugar e colocava que aquela dívida foi cancelada. Demonstrava publicamente que aquela dívida já não mais existia. É o que ele está falando, que da mesma forma que faziam aquilo, Jesus foi pregado na cruz para mostrar que a minha dívida e a sua dívida com Deus foi paga. Foi resolvida. E depois de ter despojado os poderes e autoridades, humilhou-os publicamente e triunfou sobre eles na cruz. Que fim maravilhoso. Então, gente, você nasceu em Jesus, porque quando Jesus morre, você morre com ele, se você se entrega para ele pela fé. Quando Jesus ressuscita, você ressuscita com ele, porque você se entregou para ele na fé. E Jesus vai e derrama a vida dele sobre você, e você recebe o que a gente chama de novas vestes espirituais. Uma nova vida. O que ele está falando nesse finalzinho aqui, ó, que ele despojou os poderes e autoridades, é que ele resolveu, né, que ele removeu, que ele despiu, que ele expôs todos os poderes malignos que existem neste mundo, e ele os humilhou publicamente quando triunfou sobre eles na cruz. Quando Jesus está lá, ele fala assim, ó, o preço foi pago. Qualquer hora que Satanás vier cobrar de você, ele faz isso, né? Se você lembrar aí do nosso estudo sobre o escudo da fé, sobre a armadura de Deus, o escudo da fé é o quê? É para você não pegar os dados inflamados do maligno que vem para te acusar. Ele é o acusador, ele é mentiroso. Na hora que ele fala assim, eu lembro do que você fez, eu lembro da sua dívida com Deus, eu lembro de quem você é, eu lembro do seu caráter, eu lembro de você quê, fala assim, olha para a cruz, está pago, irmão. Olhe para a cruz, está resolvido, está consumado. Cristão, aí eu volto para a batalha espiritual, não precisa de ter medo de demônio. Cristão não precisa ter medo de poderes espirituais do mal. Cristão não precisa ter medo de macumba. Cristão não precisa de ter medo de qualquer tipo de trabalho contra eles, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Porque todos os poderes espirituais e as autoridades que poderiam existir sobre a sua vida foram humilhados na cruz do Calvário, publicamente expostos, e Cristo triunfou sobre eles. A gente estava na Paraíba 2 anos atrás, lá com o tio Pedro, fazendo nossas missões, e uma menina chegou para mim e falou assim, pastor, eu falei, o que foi? Tem uma pessoa fazendo macumba contra o nosso trabalho. E ela estava numa das casas que a gente ficou, a gente precisa refazer alguma coisa, porque o negócio não vai dar certo e tal, não sei o quê. Aí eu falei, gente, eu tenho que acolher isso aí sem, né, para que a pessoa pelo menos se sinta acolhida, assim, não falar na cara, né?
que eu acho? Então, eu falei, tá, então vamos pensar, mas eu acho que... Fui explicando, né, com jeitinho. Mas, lá no fundo, sabe o que eu tinha certeza? Quem intentará contra o povo de Deus? Quem vai se levantar contra a obra de Deus? E já se levanta derrotado. E a pessoa pode fazer o que for. Lembra dos profetas de Baal? Jogando fogo, fazendo tudo. Aí vem Elias e fala assim, pode pôr água que o fogo vai vir do céu, irmão. Deus é Deus. Deus é Deus. E às vezes você fica morrendo de medo, de demônio. Né? Teve uma vez que a gente estava na África, eu estava em Guiné-Bissau pregando numa tribo, e eu preguei, e no final os africaninhos assim, né, adolescente mesmo, os diáconos do pastor brasileiro, eles, não, que eu acabei de pregar, eu estava orando por eles, um caiu no chão e começou a rastejar, igual uma cobra. Aí os meninos que estavam com a gente, os adolescentes, deram 4 passos para trás, né? Fugindo. Eu fiquei olhando para aquilo e falei assim, vocês estão fugindo, vocês tinham que ir para cima, não é verdade? Porque você impõe as mãos e sai, não porque eu sou ungido de Deus, mas é porque o ungido de Deus vai fazer isso, que é Jesus. Então, se o demônio aparecer, meu irmão, ele vai sair em nome de Jesus, porque Jesus já triunfou, porque ele já fez, nós não temos medo. Por isso que eu estou falando que a palavra de hoje fala que liberdade é conhecer Jesus e andar com ele. Você quer viver livre, você quer ser livre? Siga esses 6 pontos, lembre disso, dessas figuras, que elas podem te aquecer o seu coração, te levar para algum lugar. Lembra que você precisa nascer de novo. Lembra que você é um peregrino, que Deus vai te puxando, vai te levando, e que existe um caminhar com Jesus, uma vida que não é só aprender, é andar com Ele. Lembra que a árvore precisa de pegar o alimento de Jesus e colocar as raízes nele, não em outros lugares. Lembra do edifício que vai ter na sua vida certinho, ó, apontado. As coisas estão dando errado, mas eu sei que eu estou seguindo a Jesus, então vai dar certo. Porque Jesus é Deus. Lembra dessa escola que você precisa de voltar a aprender ou continuar aprendendo no Senhor. E lembra desse rio que transborda de gratidão. Independente do que você está passando, meu querido. Eu queria te fazer uma pergunta. Quais correntes invisíveis têm te aprisionado? Quero que você reflita sobre isso. Seria a incircuncisão da carne, que é você não entregou a sua vida para Jesus? Entrega a sua vida para Jesus. Que a partir do momento que Jesus vem morar na sua vida, você recebe a plenitude de Jesus, isso acontece instantaneamente. Você é declarado livre. Existe alguma filosofia ou prática que você tem feito, que você tem cativado, que você continua fazendo como cristão e que não é ensinamento de Cristo, que você precisa largar? Você tem vivido na confissão positiva, você tem vivido na teologia da prosperidade, você tem andado por esses loucuras aí da batalha espiritual? Pede para Jesus te mostrar a verdade. Sai dessas correntes. Cuidado com o coach. Cuidado com aqueles que só falam de bem-estar, que tem até medo de falar a palavra pecado. Cuidado. Examine a sua vida. Assim como eu passei a semana inteira examinando a minha. Recebendo de Deus. Porque o nosso Jesus, ele quebra correntes. O nosso Jesus, ele nos faz livres. E uma igreja saudável, ou um cristão saudável, como Augusto Nicodemos escreveu, ela reflete a liberdade de Cristo ao rejeitar a religiosidade, o legalismo, e ao rejeitar ídolos culturais que estão ao nosso redor. É Cristo e Cristo somente. Vamos orar? Para a gente cear e celebrar aquele que nos libertou verdadeiramente. Jesus, obrigado pela sua liberdade, pela vida do Senhor em nós. Eu peço, Jesus, que o Senhor nos mostre correntes que estão nos prendendo. Eu oro porque o seu Espírito sonda cada um de nós, a partir de mim, começa em mim, e nos mostre aquilo que tem nos feito escravos, seja a incircuncisão da carne, que é não ter recebido a vida de Jesus em mim, seja as filosofias inúteis, porque nós conhecemos o Cristo que tem a plenitude de Deus nele. Pai, em nome de Jesus, quebre todo sofisma religioso, quebre, Senhor, toda acusação, em nome de Jesus, quebre, Senhor, em nome de Jesus, Pai, os ídolos que construímos, do poder, do prazer, do bem-estar,
em nome de Jesus, Senhor. E seja o centro das nossas vidas. Nós consagramos as nossas vidas, consagramos tudo que temos, tudo que somos ao Senhor. Nós queremos andar nessa novidade de vida, pois porque estamos no Senhor, queremos viver no Senhor, e a vida abundante do Senhor. Não queremos viver como cristãos miseráveis, mas como cristãos cheios do Seu Espírito Santo, que ouvem a Tua voz e Te seguem, edificados no Senhor, enraizados no Senhor, transbordando de gratidão, permanecendo firmes na fé que nos foi ensinada, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos passar a ceia e vamos adorar o Senhor.